Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de Química. Esse exercício faz parte de uma série aqui do canal chamada de Dúvidas de Alunos, a Química do Enem, onde eu resolvo as dúvidas e questões que são enviadas pelos alunos que fazem parte do curso da Química do Enem do canal do Estuda Mais. Se você quiser mandar suas perguntas de Química para que eu resolva elas na forma de videoaulas assim como essas, é só você participar do curso da Química do Enem, do canal do Estuda Mais, que o link está na descrição desse vídeo aqui no YouTube. Qual a massa de 0,1 mol de carbonato de cálcio? Bom, primeiro você tem que saber qual que é a fórmula molecular do carbonato de cálcio, tá? Então vamos escrever aqui, ó, fórmula molecular do carbonato de cálcio vai ser CaCO3, tá? Esse cara aqui é o cálcio, esse grupo CO3 a gente chama de carbonato. Então, CaCO3 é o carbonato de cálcio. Com a fórmula molecular, a gente pode... então essa foi a primeira coisa, saber a fórmula molecular dele. A segunda coisa, e se você não sabe, como que eu vou saber fórmula molecular, tá o nome, como que eu vou... Você vai ter que estudar nomenclatura de química inorgânica, tá? Porque esse daqui é um composto inorgânico. Então, anota aí para você, se você não sabe nada sobre isso, estudar nomenclatura de química inorgânica. Aí você vai conseguir ver um nome e saber que estrutura que é a estrutura que forma esse composto, tá bom? Depois que você depois que você descobre qual que é a fórmula molecular, você vai fazer o cálculo da massa molar. Calcular a massa molar, e eu já explico o passo a passo por que a gente está fazendo isso, tá? A massa molar do carbonato de cálcio, então do CaCO3. Por que a gente vai descobrir a massa molar? A massa molar é a massa que você tem, a massa que você tem em 1 mol dessa molécula. Sempre, a massa molar, independente da molécula que você estiver calculando a massa molar, ela é sempre a massa que você tem por mol. A cada 1 mol você tem essa massa. O exercício ele me pergunta assim, qual a massa de 0,1 mol de carbonato de cálcio? Aí você vai falar assim, qual que é a massa que eu tenho se eu tiver 0,1 mol? Aí você vai fazer uma regra de 3 e vai descobrir. Então, a primeira coisa é saber qual que é a massa que você tem em 1 mol. Depois a gente tenta descobrir a massa que você tem em 0,1 mol. Deu para entender? Pode parecer meio complicado no início isso daqui, mas é bem tranquilo. Tem outra forma de fazer que não por regra de 3, que é você utilizar a fórmula do número de mols. A gente vai fazer dos dois jeitos. Eu vou fazer primeiro por regra de 3, tá? Depois eu vou fazer pela fórmula do número de mols, tá? Que o número de mols é massa sobre a massa molar. Nesse caso, eu ainda quero descobrir a massa, não é? É o que a questão está pedindo, qual a massa. Você vai descobrir a massa que você tem pegando a massa molar e jogando lá para o outro lado da igualdade. Aí você vai falar, massa é igual a número de mols vezes massa molar. E pronto, acabou também. Professor, eu prefiro fazer por fórmula então. Dá uma olhadinha no número de mols, depois dá uma olhadinha como é que é por fórmula e aí você escolhe o jeito que você achar melhor. Tá? Então, mas de qualquer forma, a primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular a massa molar. Você vai ter que fazer isso nos dois casos. Vamos separar aqui todos os átomos, todos os elementos que a gente tem nessa molécula. Tenho aqui o cálcio, eu tenho o carbono e eu tenho o oxigênio. Cálcio, carbono e oxigênio. O cálcio, qual que é a massa dele? A massa dele, professor, não sei. Qual que é a massa do carbono? Qual que é a massa do oxigênio? Não sabe. Tá, então você vai numa tabela periódica, eu vou abrir uma aqui que vai estar até meio riscada, que a gente já utilizou para outros elementos, né, em outras aulas, mas a gente vai utilizar ela para procurar a massa do cálcio, do carbono e do oxigênio. O carbono está aqui, 12. O oxigênio aqui embaixo, 15,999, que eu vou arredondar para 16. E a do cálcio está aqui, na família 2A, que é 40. Então, vamos voltar lá no nosso exercício. E a gente vai colocar aqui, a massa do carbono é 12, do oxigênio é 16 e a do cálcio é 40. Você vai multiplicar essas massas pela quantidade de vezes com que cada um desses átomos aparece dentro da molécula. Observem que o cálcio não tem nada na frente dele.
Então ele aparece uma vez. Na frente do carbono não tem nada, ele aparece uma vez. Na frente do oxigênio tem o número 3, então o oxigênio é o único que aparece mais de uma vez, ele aparece 3 vezes aí. Os outros você vai multiplicar por 1. 40 vezes 1 é 40, 12 vezes 1 é igual a 12, 16 vezes 3, que é o único aí que a gente vai ter que fazer a multiplicação, vai dar 48, né? 48 mais 2 dá 50, mais 1 vai dar 60, mais 40 vai dar 100, né? Então a massa molar do carbonato de cálcio é de 100 gramas por mol. Agora a gente vai fazer o cálculo dessa massa que a gente tem em 0,1 mol. Então a gente vai fazer primeiro por regra de 3. Por regra de 3, eu vou pegar essa massa molar e vou dizer o seguinte, vou escrever aqui, regra de 3. Regra de 3. Você vai pegar a sua massa molar e vai dizer assim, 100 gramas de carbonato de cálcio, que é a sua molécula, CaCO3, você tem em 1 mol. 0,1 mol, que é o número de mols que a questão te deu, e ele quer saber a massa, queria existir 0,1 mol, você tem quantos gramas de CaCO3? Essa é a sua pergunta para ser resolvida. Como que você vai fazer? Você vai relacionar cruzado, assim, 0,1 vai multiplicar por 100 e o x vai multiplicar por 1. X vezes 1 é igual a 100 vezes 0,1, ok? X vezes 1 é igual a x. E 100 multiplicado por 0,1 vai ser 10, né? Então a gente vai ter aqui 10 o quê? O x não era gramas de CaCO3? Então, x é 10 gramas de CaCO3. Só para você entender, então, passo a passo, você pega a sua massa molar, que é de 100 gramas, você vai dizer assim, em 100 gramas, qual o número de mols que eu tenho? A massa molar está sempre para 1 mol. 100 gramas, então, eu tenho para 1 mol. Aí você vai pegar o número de mols que a questão te deu. A questão falou assim, você tem 0,1 mol e eu quero saber a massa que tem nesse 0,1 mol. Aí você vem aqui embaixo e coloca na regra de 3, mol embaixo de mol, 0,1 mol, eu tenho quantos gramas de carbonato de cálcio? A gente achou o valor de x? Achamos, e esse valor está em gramas de carbonato de cálcio. Então a gente vai ter 10 gramas, beleza? Agora que a gente já fez pela regra de 3, a gente vai fazer o mesmo cálculo, só que pela fórmula do número de mols. Então vou colocar aqui embaixo, fórmula do número de mols. Como que funciona? Número de mol é igual a massa sobre a massa molar. Vou escrever aqui, massa. Essa massa é a questão que te dá, ou você que está procurando. Essa massa molar você consegue encontrar a partir da sua fórmula molecular. É aquela que a gente calculou, tá? Eu estou escrevendo molecular, é molar, tá? Massa molar. A massa molar é a medida em gramas por mol. Você tem que ficar atento nas unidades para não confundir. A massa é medida na unidade de grama e o mol ele é medido na unidade de mol. Vamos olhar na questão, o que a questão está pedindo? Olha só. Qual a massa? Tá, então a massa eu não sei. De 0,1 mol. Ele já me deu o número de mols que tem. Então a gente vai voltar lá. Vamos substituir 0,1 mol. A massa ele não sabe. E a massa molar a gente calculou que é de 100 gramas por mol para essa molécula. Para você descobrir a massa, é só passar esse 100 que está sendo dividido pela massa aqui, multiplicando lá pelo outro lado pelo número de mols. E aí você vai ter que a massa é igual a 100 gramas por mol multiplicado por 0,1 mol. O mol vai cortar com mol, vai ficar a unidade de gramas. Então a massa é igual a 100 vezes 0,1, que vão dar 10 gramas. Então, essa é a massa em gramas de quem? Aí, quem que era a molécula que a gente estava trabalhando? De carbonato de cálcio. Então, 10 gramas de CaCO3. E pronto. Aqui você termina a resolução dessa questão. A gente termina por dois métodos diferentes. Você pode fazer só aqui por fórmula, ou você pode fazer aqui só por regra de 3. Mas, independente da forma, você vai precisar saber a fórmula molecular e saber fazer o cálculo da massa molar, para poder aplicar em uma dessas duas formas, seja a regra de 3
ou seja, a fórmula do número de mols, tá bom? Pessoal, basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, espero que tenha compreendido aí o passo a passo da resolução dessa questão. Se você ficou com alguma dificuldade, você pode deixar aqui nos comentários para que eu responda depois a sua dificuldade em relação a essa videoaula, alguma coisa que você não entendeu. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like aqui, de compartilhar o link dessa videoaula em suas redes sociais, para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais, e assim você poderá estar ajudando seus amigos e com certeza estará ajudando aqui no crescimento deste canal. Se inscreva também em nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações para que você possa ficar por dentro de todas as novidades do canal do Estuda Mais. Forte abraço, a gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau!